Esse trabalho é referente a um campo minado, ele é referente à nota do trabalho 3 da disciplina de algoritmos de programação da Univale. Ele foi feito em trio entre os alunos Flávio Prochê, Lucas Vicente e Wagner Oliveira. Esse trabalho ele precisaria ser um jogo de campo minado, e para ele poder funcionar, eu segui o seguinte esquema, de que eu usaria duas matrizes, sendo que a matriz jogo guardaria onde o jogador já fez as jogadas. No caso, o 24 é um número referente a que não foi feita nenhuma jogada, então quando aparecer 24 ela não será revelada no nosso jogo. E também tem outra matriz mapa, que ela vai guardar o mapa, propriamente dito, de onde tem as bombas, e o número 13 é o número referente à bomba para o entendimento do jogo, né? Então onde aparecer 13 ele se refere a uma bomba. Então o nosso código ficou assim, né? Aqui no começo a gente define L e C, sendo que L é o número de linhas do jogo e C é o número de colunas. Isso se refere ao jogo por inteiro, e B é o número de bombas. Após a gente definir isso pode ser editado e o algoritmo continua funcionando, tá? Você vai alterar as propriedades do jogo. Após isso a gente tem um sRand aqui, que o sRand vai ser em função do tempo, que serve para gerar números aleatórios, porque eles não são totalmente aleatórios e precisam de uma referência, né? Então aqui a gente está fazendo em função do tempo, que vai estar sempre variando. Após isso a gente declarou variáveis de controle. Aqui eu tenho o ij e tenho o qw, são variáveis de controle. Já x e y vão servir como coordenadas. Depois disso a gente está declarando o contador, que ele vai ser igual a 0, para contar quantas jogadas certas o jogador fez. Depois disso a gente declarou aquelas duas matrizes aqui do começo, sendo que a matriz mapa ela vai estar zerada no começo. Já a matriz jogo, que é onde vai armazenar as jogadas do jogador, ela precisa ser toda igual a 24, porque 24 ele não jogou, não revelou nenhuma posição, ele mostra IJ. Então aqui a gente tem um laço duplo, né? Sendo que o laço de fora são as linhas e o laço interno são as colunas. Então for para i igual a 0, enquanto i for menor do que l, lá do começo, i mais, isso vai preencher as externas, e por dentro j igual a 0, enquanto j for menor do que c, e cada laço que dá j mais, que vai adicionar 1 ao j. Isso dá o jogo igual a 24, o jogo da posição ij. Então ele vai preencher todos os números da matriz igual a 24. Uma matriz 5 por 5, ela vai ficar desse jeito aqui já no começo do jogo. Após a gente deixar a matriz jogo toda igual a 0, a gente precisa gerar as bombas onde elas são colocadas, que serão colocadas em lugares aleatórios, e também precisa colocar os números adjacentes a elas, no caso, por exemplo, se os dois números aleatórios forem 2 e 3, ele vai gerar uma bomba na linha 3, na linha 2, na coluna 3. E em volta desse número, ele deverá somar 1. No caso, ela estará assim no começo, e após o laço, ele vai adicionar 1 a todos os números adjacentes a ela. No caso, todos esses números aqui vai ser mais 1. No caso, todos eles vão ficar igual a 1. Então, para fazer esse processo de gerar o número onde serão colocadas as bombas, a gente começa igualando x e y igual a 0, porque a gente precisa garantir que estão zerados. Depois disso, a gente vai fazer um laço de repetição, sendo que ele vai gerar um x aleatório e um y aleatório. Para gerar esse x e y aleatório, eles serão usados o comando rand, que vão ser em função do tempo, lá do começo, que a gente usou o sRand. Então ele vai gerar um x e um y. Isso vai estar dentro de um do, while, sendo que nesse while, ele vai verificar se o x e o y, que são referentes às posições de x e y aleatórios, vai verificar se já é uma bomba. Caso x e y seja uma bomba, lá no nosso mapa, então aqui no nosso comando ficou while mapa da posição x e y, que foram gerados aleatoriamente, for igual a 13, ele vai repetir. Caso não, ele vai pular. Então depois disso a gente precisa colocar a bomba no nosso mapa, que é a matriz mapa. Então o mapa na posição x e y, que acabou de ser gerado, vai ser igual a 13. Então ele colocou uma bomba no mapa.
gente precisa colocar números adjacentes a ela, somar 1 a todos os números adjacentes. Então a gente usou um for duplo, e a gente precisava usar variáveis de controle diferentes do nosso for externo, que delimita quantas bombas ele vai colocar. No caso B, a gente delimitou lá no começo, e ele vai repetir todo esse laço B vezes, no caso. Como é 2, ele vai fazer 0 e 1. Caso tivesse mais, então para isso I igual a 0, enquanto I menor do que B, e mais. Voltando aqui, a gente vai estar usando o Q como no laço externo e W como variável de controle no laço interno. Então, para Q igual a menos 1, porque a gente vai usar ali na frente. Então, Q menor do que 2, Q mais. Isso vai ser o nosso laço externo. Então, a primeira vez que ele fizer o laço interno, ele vai estar usando o Q igual a menos 1. E depois ele vai usar W igual a menos 1, enquanto W menor do que 2. No caso, ele vai fazer W menos 1, W igual a 0 e W igual a 1. A mesma coisa vale para o Q. Então, aqui no nosso laço interno, que vai usar para colocar a bomba, ele vai verificar, primeiro de tudo, se a posição QW, no caso, então X, que é a nossa posição que ele sortiu antes da bomba, mais Q, no caso, mais menos 1. Então, no caso, a nossa matriz vai ficar assim. Então, ele vai verificar cada posição, se ela está dentro do mapa, cada vez que ela for fazer. Então, aqui no nosso código, ele vai testar se está dentro do mapa, tá verificando sempre com o L, e sempre está verificando isso com o L e com o C, que são lá na frente que a gente definiu como os limites da nossa matriz. Depois disso, ele precisa testar se essa posição não é uma bomba. Então, o mapa da posição x mais q e x mais y mais w, se for diferente com a bomba, ele vai para o próximo passo, que é somar 1 a essa posição. No caso, ele vai fazer o seguinte. No caso, com esse laço, ele vai verificar se essa posição aqui é uma bomba. Aí depois ele vai passar o laço, vai verificar se essa aqui é uma bomba. Caso elas não sejam bomba, ela vai somar 1 aqui, vai passar o laço, vai verificar se não é uma bomba, somar 1, passar o passo, assim por diante. Então, após isso, ele vai fazer esse teste, né? E aí ele vai voltar lá para o começo do nosso for. Então, quando ele fechar, então ele vai colocar mais uma bomba, vai ter. Depois disso, a gente vai começar a jogar. Então, no começo do jogo, a gente vai utilizar um laço do while, que vai servir para definir quando vai começar e quando vai terminar o nosso jogo. No caso, quando vai terminar o nosso jogo. Porque caso você perca, ele vai terminar no meio de um laço. Então a gente precisa ter ele por fora. No caso, a gente vai usar um do while que ele vai conferir no final. Depois disso, a primeira coisa que ele precisa fazer é imprimir como é que está a nossa matriz de jogo. Para ele poder mostrar. Então ele precisa mostrar esta aparência aqui, que é a nossa matriz de jogo. Ele precisa imprimir esta linha aqui antes de imprimir essa parte. Então, esse laço fora aqui do começo, ele serve só para imprimir a primeira linha ali com as coordenadas das colunas, né? Que vai servir de referência para o jogador. Então, ele vai fazer um laço, vai utilizar J como variável de controle, ele vai fazer J igual a 0, enquanto J for menor do que C, que é o nosso número de colunas, e cada vez que repetir o laço, ele vai somar 1 ao J. Então, ele vai dar Cout, vou colocar uma barrinha vertical, né? Vai imprimir a variável J, que vai estar variando aqui, né? Cada vez vai aumentar 1. E vai imprimir outra barrinha e vai dar uma tabulação lateral. Então, após isso, ele vai pular duas linhas, né? NGL, NGL. E depois disso, ele vai imprimir o jogo. Para ele poder imprimir esse jogo com os espaços em branco, ele precisa pegar como referência lá a nossa matriz de jogo. Então, o que ele vai fazer vai ser o seguinte. Ele vai verificar se for igual a 24. E caso seja igual a 24, ele não vai mostrar o que tem aqui dentro. Caso a matriz seja igual a 24. Se ela for diferente de 24, ela vai mostrar o que foi dentro do passinho, dentro do espaço, que é o que o jogador jogou. Então, por exemplo, caso o jogador jogue na posição 0 e 3, ele vai mostrar aqui onde o jogador jogou. E essas coordenadas que ele jogou serão armazenadas lá dentro da nossa matriz de jogo. Então, a gente vai estar usando de novo aqui nosso sistema com laço interno e laço externo, usando LC, para ele verificar linha por linha, coluna por coluna.
Primeiramente, a gente, aqui, na hora de imprimir, primeiro de tudo a gente precisa verificar caso seja igual a 24. Se ele for igual a 24, ele vai mostrar apenas o espacinho em branco. Caso ele não seja igual a 24, então else, ele vai dar um espacinho e vai mostrar o que tem dentro da matriz mapa. Perdão, dentro da matriz jogo. Vai fechar o nosso espacinho e vai dar uma tabuação lateral. No nosso laço externo, a gente precisa, antes de pular uma linha, né, como é comum para imprimir matrizes, a gente precisa imprimir o valor da linha. No caso, esse aqui. No caso, antes dele pular essa linha aqui utilizando o endl, ele vai imprimir essas posições para servir de referência para o jogador. Então ele vai imprimir a posição aqui, a posição está sendo contada pela variável i, né, que está referente a L, e vai pular uma linha. Vai pedir para você jogar, né? Então você precisa colocar uma linha válida. Então para isso a gente vai usar do while, ele vai pular uma linha, vai mostrar em forma uma linha válida e vai pedir para você colocar o x. Depois que você colocar o x, ele vai verificar caso uma posição válida de nossa matriz. Então ele precisa ser maior que 0 e menor do que L, que é o nosso limite de linha. Caso ele seja menor do que 0 e maior do que L, ele vai pedir uma linha nova. Depois disso ele vai pedir para informar um Y, que é referente à coluna. É exatamente igual, o mesmo sistema. Ele vai limpar a tela e vai verificar se você ganhou ou perdeu. Ele vai usar o comando if, né? Sequência de if e else. O primeiro if vai ser caso a posição que você tenha jogado seja igual a 13. Se for igual a 13, quer dizer que você jogou numa bomba. Então ele vai dar um cout, vai mostrar que você perdeu. E vai imprimir o mapa. Então para imprimir o mapa é o mesmo sistema de imprimir matrizes convencional. Porém, antes dele imprimir, ele vai verificar se a posição que é igual a 13. No caso, se for igual a 13, ele vai imprimir um X no lugar. Porque fica mais... Caso não seja igual a 13, ele vai mostrar o número que está colocado na posição. Então, ele vai mostrar a posição mapa igual a IJ. Depois disso, dele imprimir o mapa, vai ser out, ele vai pular uma linha, vai falar assim, você fez, então ele vai mostrar o contador. Que, como ele ainda não chegamos na parte em que você acertou uma posição, o contador ainda estaria zerado, né? Então ele vai mostrar o contador, lá o contador de jogadas válidas, e vai pular 2 linhas e vai finalizar o código. Caso a posição que você tenha jogado não for uma bomba, ele vai somar 1 no contador, no caso else. Então ele vai somar 1 no contador, então conte mais, e vai colocar essa posição que você jogou, que foi verificada no mapa, dentro da matriz jogo, que é onde está armazenando as posições que você jogou. Então vai ser o seguinte. Então a nossa matriz jogo, que até então estava assim, ele vai puxar aqui dentro da matriz mapa e vai colocar lá dentro da matriz jogo, onde você jogou. Então, para verificar se você ganhou ou não, ele precisa verificar se todas as posições onde não tinham bombas foram jogadas. Então ele vai fazer if, caso o contador que está contando quantas jogadas válidas você fez, ele vai fazer o contador igual. Então L vezes C vai dar quantas posições tem disponíveis dentro da matriz, menos B, que é o nosso número de bombas. Então caso o contador seja igual ao número de posições válidas, menos o número de bombas, significa que você venceu o jogo. Então caso isso seja true, ele vai mostrar que você ganhou, e vai mostrar com quantos pontos você ganhou. No caso, os pontos são o count, são quantas jogadas válidas você fez, né? E ele vai igualar a matriz mapa da posição XY igual a 13, porque o nosso código lá do começo do while, que dá o fim do jogo, ele verifica se a posição que você jogou for igual a 13, no caso que é uma bomba. Então, caso você tenha jogado uma bomba, o jogo vai finalizar, caso você tenha perdido lá em cima. Mas mesmo que você tenha acertado, vencido o jogo, ele precisa saber que terminou. Então ele simula como se você tivesse jogado uma bomba para poder fechar o comando do while. Então ele fecha do while e termina o código. Então, caso você tenha perdido, ele vai mostrar essa mensagem
Sendo que aqui é porque a primeira vez que eu botei não era uma bomba.